A partir de agora, quem está no áudio, a gente vai descrever o que vamos falar. Na tarde de ontem, aqui no interior de Tupã-Siretã, mais precisamente na região do Lajeado do Celso, na Granja Marcelo, aconteceu uma tragédia no sentido financeiro, né? Houve o incêndio de uma colheitadeira que estava atuando, estava colhendo trigo, uma colheitadeira nova, né, New Holland, dessas mais modernas aí que tem. Ela estava com 30 horas de uso, ou seja, começou a semana passada a trabalhar, e do nada, quando o pessoal percebeu, aconteceu aquela questão. Inclusive a gente tem vídeos disso aí, fotos, imagens, apresentando esse momento que aconteceu ali. Enquanto a gente vai passando esses vídeos, essas imagens para a nossa audiência que está nas plataformas, eu vou conversar com o Marcelo Chelotti. Ele é filho do Beto Chelotti, o Carlos Alberto Chelotti, né, como é conhecido, e atuam junto na propriedade lá. São produtores experientes de muitos anos, principalmente o Beto, né, que é o pai do Marcelo, mas o Marcelo também tem uma experiência enorme aí, tem um cuidado adequado, tem equipamentos adequados, né, tudo certinho, mas aconteceu uma falha, uma pane, que não se sabe ainda bem o que aconteceu, e por pouco não se tem uma tragédia até maior. Eu sei que financeiramente aí há um prejuízo enorme, né? Mas poderia ter sido até bem pior. E a gente convidou o Marcelo no intuito de conversar com ele sobre essa experiência que ele passou e até para servir de alerta, porque às vezes as pessoas não se dão conta do risco, do perigo que a gente vivencia nesses períodos de intensa atividade no campo e de calor e de seco e vento como nós tínhamos no dia de ontem. Marcelo Chelotti, em primeiro lugar, obrigado pela sua gentileza de se dispor a vir até aqui e atender o nosso convite. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. É com uma certa tristeza que a gente vem participar do programa hoje, mas espero que, como tu mesmo colocaste, que sirva de alerta, porque a gente ouve relatos, às vezes, longe, né? E não dá tanta importância para uma questão o que aconteceu na nossa propriedade, a questão do fogo, né? A gente acha assim que só acontece com os outros e infelizmente a gente foi premiado com essa fatalidade ontem, né? E espero que a minha entrevista aqui deixar bem claro que não é para fazer choradeira no momento, mas para servir de alerta para algum futuro aí provável que não vá pensar que não vai acontecer de novo com alguém. Pois é. Bem, eu estava comentando no início, a máquina era zero, com 30 horas de uso. Sim, a máquina é marca New Holland, uma CR New Holland. Ela iniciou a colheita quarta-feira. Hoje é segunda, pegou fogo ontem. Quarta-feira, ela, não sei precisar, mas é em torno de 30 horas de uso. Uma máquina é nova. Nova, moderna, totalmente, quer dizer, sendo nova, estava em plenas condições de uso. O que pode ter acontecido, Marcelo? Como é que aconteceu? Como é que vocês se deram conta? Como é que aconteceu o incêndio? Eu posso relatar porque estava lá vendo a situação. O pessoal almoçou normal durante o meio-dia, fez a parada para o almoço. E eu sempre me posiciono sou fiscal de planta, fiscal de colheita. Eu sempre me posiciono com a caminhonete numa posição que eu possa vê-las, os equipamentos. E eu tenho o comunicador no rádio para falar com o pessoal, né? Então eu sempre estou visualizando o que está acontecendo. E eu estava aproximadamente uns 500 metros da colheitadeira quando eu vi que o operador parou com a colheitadeira. Nesse tempo de parar, eu vi que uma fumaça que não era da poeira do trigo, e sim de alguma correia queimando ou coisa parecida. Eu imediatamente chamei ele no rádio, mas ele já estava fora da colheitadeira, foi ver o que tinha acontecido. E eu me desloquei com a caminhonete, sem dúvida, a metade do percurso. Eu estava uns 500 metros. Isto. Deve ter dado, assim, vamos supor, 1 minuto. Nesse meio caminho que eu fui de caminhonete até a colheitadeira, o fogo tinha tomado conta do equipamento. Tanto é verdade que o operador conseguiu salvar o telefone celular dele que estava no bolso. Para vocês terem uma ideia da velocidade da chama,
Ele desceu para ver o que tinha havido e não conseguiu retornar para Imagina se ele não tivesse descido, poderia ter sido uma tragédia. Poderia ter sido uma tragédia, com certeza. Ainda bem que ele percebeu, se deu conta que alguma coisa estava errada e foi verificar, né? E você, mas mesmo assim você já estava chamando ele no intuito de alertar sobre esse Sim, perigo, né? imediatamente eu chamando ele no intuito da provável fumaça para ver o que era, ele já estava para o lado de fora. E eu vendo que as chamas tomaram conta do equipamento, já entrei em contato com os outros operadores e o pessoal da granja para imediatamente se deslocarem para... o intuito é sempre salvar, né? Uhum. E aí a gente tem sempre um dispositivo de levar um trator com uma grade, porque a gente sabe que a cultura do inverno tem muita palha. E ontem, particularmente, o dia era insuportável. O calor... Uhum. E o vento, né? Então estava bem propício. Mas a gente nunca que imagina que vai acontecer. E a partir do momento que a gente viu que... Eu acho, não, eu tenho certeza, né? É muito difícil precisar, assim, números. Mas eu acho que em torno de 2 minutos o fogo era incontrolável já na colheitadeira. Deixa eu ver. E eu estava dentro do trator com a grade e imediatamente decidi que a colheitadeira já estava perdida. Então eu tinha que me preocupar com a lavoura de trigo que estava sendo colhida e principalmente com o meu vizinho, o Diocarlo Coró ali, da família Coró, que tinha, a divisa é cerca, e eles têm, acho que em torno de 200 hectares de trigo por colher. E o vento estava empurrando toda a chama para a lavoura deles. Então o meu intuito foi, num primeiro momento, tentar salvar a lavoura, porque a colheitadeira eu já tinha entendido que estava perdida, né? Uhum. Aí comuniquei o pessoal da granja e os outros funcionários que estavam ali, o pessoal do caminhão e das máquinas. E a gente foi tentando resolver e graças a Deus a gente conseguiu conter o fogo. Você usa, estamos falando no intervalo aqui, usa uma técnica que auxiliou vocês a fazer essa contenção. Primeiro estava o trator com a grade próximo, junto ali na área próxima. Você também sempre cuida do sentido do vento e colhe contrário ao sentido do vento, ou seja, você vai colhendo e deixando para trás, para onde o vento pode levar o fogo, somente a palha, não a cultura. Quer dizer, são algumas ações, algumas técnicas que é utilizado no sentido de minimizar o problema, que nesse caso foi vital para poder conseguir. A gente tem como eu sou esse fiscal, né, a gente tenta coordenar as operações assim, sempre prevendo algumas possibilidades. Por exemplo, a questão da grade, foi até o pai que sugeriu, vamos levar uma grade junto, se acontece alguma coisa, a gente passando a grade faz a terra e contém a chama, né? Uhum. Muito bem. E a gente sempre procura, por exemplo, ontem o vento era de norte, soprando de norte para sul. E a gente procura colher então de sul para norte, sempre está livrando a cultura da parte que o vento sopra. E outra coisa que a gente procura fazer é sempre as máquinas colher uma perto da outra, porque em função dos extintores mesmo, esse tipo de coisa, se acontece um sinistro menor do que aconteceu, a gente tem a possibilidade de mais pessoas ajudarem a controlar, né? Sem dúvida. Bom, o prejuízo financeiro é violento, naturalmente que esse tipo de equipamento, até pelo valor dele, você estava falando de 2,5 milhões, custa uma colheitadeira dessa, está segurado. Só que tem franquia, tem percentual, além do prejuízo financeiro, também é um atrapalho da gestão, porque vocês perderam uma máquina que com certeza estavam considerando ela para poder fazer a colheita. Vão conseguir fazer a colheita? Vai atrapalhar muito? Como é que você avalia agora o resto da colheita que vocês têm, né? E também tem a colheita de verão, que vai ter depois, imaginamos que e lá na colheita da soja, vocês também iam utilizar ela, né? A gente estava comentando ontem, hoje eu acordei cedo já pensando e articulando, né, as estratégias. A gente vê que cada dia que passa, a parte burocrática na lavoura, assim, nessa indústria a céu aberto, é uma coisa importantíssima. A gente tem esse prejuízo, né? A gente adquiriu esse equipamento na metade do ano ainda. Só que entre adquirir e receber o equipamento tem a burocracia de financiamento, da entrega, da preparação, da colheitadeira. Tem um monte de processo que deve ser passado, né? E nós acabamos, a gente compra porque precisa. E é uma coisa até engraçada, e eu tenho que registrar isso aqui, Miguel.
faziam 20 anos que a gente estava batalhando e faziam 20 anos que nós não adquiria nada, nenhum equipamento. E depois de 20 anos nós conseguimos adquirir essa colheitadeira nova, que as nossas mais novas colheitadeiras têm 20 anos. E em 4 dias acabou acontecendo esse sinistro. Mas vida que segue, vamos trabalhar agora com a parte burocrática. O equipamento tem seguro, óbvio, né? Até é engraçado, mas o sinistro aconteceu domingo e eu paguei o seguro quarta-feira, porque a colheitadeira eu recebi no sábado passado. Começou a trabalhar, encaminhei o seguro dia 11 e paguei o seguro quarta-feira, dia 16. Hoje em dia a gente vê que mais um exemplo de que sem seguro não é a salvação, né? Com certeza. Sim. Mas minimiza e muito o prejuízo. Então a gente está aí dizendo que o seguro vale a pena. É caro fazer. É igual um seguro, é igual um plano de saúde. Pagar é caro, mas quando tu precisa, a questão assim, tu fica mais, o teu emocional fica muito mais tranquilo. Uhum. Por mais que tenha prejuízo, né? Então a gente tem prejuízo, é óbvio que eu tenho franquia disso aí, né? O valor é alto. Eu não tenho mais o equipamento, agora eu dependo da burocracia do seguro para repor. Então, por exemplo, essa colheitadeira vai me fazer falta para finalizar a colheita do inverno agora, né? Uhum. E para o verão, eu espero que até o verão a parte burocrática esteja resolvida. Certo. Sim, até porque a lavoura de verão é muito superior que a área de trigo, né? Sim, sim. Nós temos até, a nossa propriedade tem o inverno é bem expressivo. A gente praticamente colhe em torno de 80% da área total é colhida no inverno também. É bem expressivo. O normal é ao redor de 20 a 30, né? Nós temos muita colheita. Como a gente trabalha com muito pouco gado próprio da gente, né? Uhum. Então a gente planta muito no inverno. E um dos motivos também que nos fez a investir nessa colheitadeira foi essa questão, que o inverno é bem mais complexo a colheita, né? Bem mais difícil. Bem, e aliás, como é que está? Já está em que percentual de colheita e como é que está a qualidade do produto colhido até agora, Marcelo? A gente tem visto, todo o ônus tem o bônus, né? Uhum. Então nós tivemos o ônus do sinistro ontem, mas temos o bônus da colheita do inverno. Esse ano a gente está muito contente com os resultados. Eu acho que isso é uma generalizado, né? O trigo de excelente qualidade, excelente produtividade, né? Coisas que faziam anos que a gente não alcançava esses números de produtividade. Bem, eu quero agradecer a gentileza do Marcelo, que no momento de dificuldades, fragilidade, porque com certeza isso abala, né? Claro que, como ele falou, tem o seguro, que dá um auxílio, faz com que a pessoa se sinta um pouco mais capaz de superar essas dificuldades, mas ninguém quer utilizar o seguro, né? Todo mundo faz com a intenção de não utilizar. Nesse caso, graças a Deus tem, né? E, claro, com certeza, a gente conhece o Beto, conhece o Marcelo já de anos, sabe da organização deles, da dedicação e do empenho deles, né? E que com certeza estarão superando esse momento. Felizmente ninguém ficou ferido, nem com leve nada, né? Ou conseguiram conter também o incêndio para que não atingisse outras propriedades, mas tudo isso aconteceu porque eles estão preocupados, atentos, acompanhando, organizados, né? Preparados para algum problema que possa acontecer. Infelizmente aconteceu e eles vão superar com toda certeza. Quero mandar um abraço para o Beto Chelotti, e com certeza é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, uma pessoa que está sempre empenhada aqui na nossa comunidade. Inclusive ontem estava participando de um evento comunitário numa comunidade católica aqui em Tupã-Siretã, tem uma interação muito grande com a nossa comunidade, né? E a família toda como um todo, e claro que todo o pessoal envolvido ali na Granja Marcelo. Marcelo, quero novamente agradecer a sua gentileza, lamentar tê-la sua presença aqui no momento deste, né? Mas ficar feliz de poder ter na sua pessoa a disposição de trazer essa realidade para a nossa comunidade e não só vivenciar isso, mas para estender às demais pessoas esse momento que você viveu, para que as pessoas também se preparem e evitem qualquer coisa. Marcelo, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Só, Miguel, ratificar que
o fogo no inverno, agora na cultura do inverno, é uma coisa que acontece com frequência. Infelizmente acontece com frequência. Só que quando a gente enxerga acontecer com o outro, tu não dá tanta importância. Mas ontem mesmo, se forem pesquisar relatos, ontem parece que foi o dia do fogo no estado aí, né? Fábrica, lavoura, máquina, casa, as notícias estão aí para quem quiser ver. Ontem parece que foi o dia do fogo. Porque o clima está propício para isso. Está seco, a umidade do ar é baixa, a temperatura altíssima. Ontem eu estava colhendo de meio-dia enquanto um dos operadores almoçava. A temperatura externa que a colheitadeira marcava era 48 graus centígrados. Nossa. Então é uma coisa fora do normal, né? E o fogo, eu estava falando com meu pai ontem, as coisas da natureza, o que é pior, o fogo ou a enchente, né? É uma coisa bem complicada. Mas a gente teve mais uma experiência na vida, então, dizer que a lavoura é uma indústria a céu aberto, como aconteceu um fogo, já aconteceu conosco o vendaval de derrubar galpão, já aconteceu granizo de perder cultura, já aconteceu estiagem, como esse ano, de dizimar a lavoura, né? E a gente tem que aprender com isso, ver que as coisas, começar a dar valores para outras coisas na vida, né? Você está sempre preparado. Falei para um amigo meu ontem que imediatamente me ligou, perguntou se estava com seguro e eu respondi assim: eu estou sempre com os documentos em dia, estou sempre dentro da lei. E a gente estando com as coisas organizadas em dia já é um amparo. E espero que sirva de algum aprendizado, dizer para os colegas agricultores que tirem um tempo, tirem um colaborador para lá, tá de guarda lá para um eventual problema como nós tivemos ontem. Porque se nós não tivéssemos, por exemplo, esse trator, vamos esquecer a máquina, já pegou fogo, né? Essa acabou. Mas se nós não tivéssemos o equipamento da grade e o trator ontem, eu acho que o meu vizinho, o Giocarlo Coró ali, com certeza teria um prejuízo da mesma magnitude que eu tive, digamos assim. E aí a minha responsabilidade passa a ser minha, né? Porque começou na nossa propriedade e inevitavelmente iria pegar na dele. Que coisa. Bem, nós tivemos a oportunidade de conversarmos com Marcelo Chelotti, que aqui, em nome da família, em nome do Beto Chelotti, o Carlos Alberto Chelotti, está nos trazendo um relato desse incêndio que aconteceu ontem, no início, era por volta de 13 horas, 13h30? Provavelmente era 13h30, porque eu estava colhendo, eu desci numa colheitadeira, até olhei, fiz uma filmagem numa outra colheitadeira, era 1h10, 13h10 da tarde, dali a pouquinho aconteceu o fogo, e por volta das 15 horas nós conseguimos controlar o fogo. Tá certo. Mas foi tenso, Imagino. Bem, Marcelo Chelotti conversou com você, audiência da Tupã, nesta manhã de segunda-feira, relatando esse incêndio que aconteceu na propriedade da família dele na tarde de ontem, aqui no interior do Tupanciretã, no Lajeado dos Céus, onde está a Granja Marcial. 9h52, eu vou a um intervalo.